Fala pessoal, aqui é o Rodrigo do Três Pontos e hoje é um vídeo solo e eu vou indicar 3 mangás que têm que ser publicados aqui no Brasil. Esse é o tópico, até mais. Bom, o primeiro mangá que eu vou indicar é o Silver Spoon, né? A autora é a Hiromu Arakawa, a mesma autora do Fullmetal Alchemist. E essa história ela escreveu depois do Fullmetal, foi digamos assim, o segundo sucesso dela na carreira. Ela ainda é publicado no Japão, ela entrou no estilo meio Kentaro Miura, uns 3 anos pra cá ela entrou em ato esse mangá, então ela publica quando quer, né? E basicamente conta a história do Yugo. Ele é um estudante de uma cidade lá no Japão chamado Sapporo, e ele é de uma família que, digamos assim, da classe média e tal, e o pai dele é um pai meio, digamos assim, tradicional, ele quer que o filho dele vá para a melhor universidade que tem e tal. Ele é meio que também uma sombra do irmão dele, que é um cara que conseguiu ir para a Universidade de Tóquio, que é a principal universidade, e ele meio que fica desencaixado, assim, ele não sabe o que quer, e ele troca de escola, ele sai da cidade, da grande cidade, e vai estudar numa escola agrícola no interior do Japão, no norte. E lá, basicamente, ele é como a gente diz aqui, ele é um guri de apartamento, entendeu? Ele não sabe nada, ele não sabe nem que o ovo sai de dentro da galinha, para ter uma ideia. Ele acha que leite vem na caixinha, não sai da vaca. E ele tem todo esse contato, esse choque de cultura do interior, vamos dizer assim, ele ter contato com os animais e tal. E na história ele se apaixona por uma garota, né, obviamente, e ele acaba entrando pro clube da escola onde essa garota trabalha ali, enfim, faz as atividades dela, e ele vive nesse dilema e tal. Ele quer se provar, por exemplo, para o pai dele que ele é um cara que tem responsabilidades e tal. Então, com o tempo, ele vai aprendendo, conhecendo as pessoas da escola, gostando da escola, e ele quer mostrar para o pai dele que ele é um cara responsável. Então, basicamente, a história é essa. É muito bom, assim, é um mangá de comédia, diferente do título anterior, do Fullmetal, que é um drama, assim, um pouco, tem algumas coisas até mais pesadas e tal. O Silver Spoon é bem leve, assim, bem legal de ler, divertido. Bom, pessoal, o próximo mangá que tem que ser publicado aqui no Brasil, que também é um sucesso no Japão, que é o Golden Kamuy, que é do Satoru Noda. Ele é também um mangá em andamento. Ele conta a história do Saichi Sugimoto, que ele é um soldado japonês, do Império Japonês, que sobreviveu à guerra russo-japonesa lá do começo do século XX. E, obviamente, que na guerra ele tinha um amigo, esse amigo morreu, e ele vai meio que consolar, vamos dizer assim, a viúva, não no sentido pejorativo, né? Ele vai conversar e tal, pô, morreu e tal, que pena e tal. E nessa viagem ele descobre que um grupo de criminosos enterrou uma grande fortuna numa região lá no Japão, que é Hokkaido, que é no norte do Japão. E ele vai atrás desse dinheiro porque ele quer ajudar a esposa do amigo dele que morreu, né, e deixou a mulher sozinha. E nisso que ele começa uma jornada para achar esse tesouro, que dizem ser um grande tesouro, estilo One Piece, assim, o maior tesouro que existe e tal. E ele, nessa jornada, ele junto com uma menina que ele encontra, que é a Zirpa, que é uma Ainu. Para quem não sabe, a Ainu, eles são meio que uma espécie de aborígene japonês, vamos dizer assim, indígena, assim, é um povo etnicamente diferente dos japoneses, eles vivem ao norte do Japão, e ele encontra essa menina e os dois juntos começam essa jornada por encontrar esse tesouro. Só que, obviamente, ele não é a única pessoa que sabe, né, desse tesouro, e outras pessoas, inclusive do governo, pessoas do exército, generais, assim, comandantes e tal, que querem a fortuna para motivos próprios, assim como, por exemplo, construir um próprio país, para, digamos assim, se fazer na vida, né? Porque é uma grande fortuna. E basicamente o mangá é isso, é a busca dele pelo tesouro, só que com o tempo, obviamente, ele acaba se envolvendo com criminosos, com políticos corruptos, militares corruptos que também querem esse dinheiro. É muito legal, ele toca num período assim de mangás que não vem aqui no Brasil, que é o período de guerras, né? Por exemplo, no Japão sai muito mangá relacionado à Segunda Guerra Mundial, muito mangá relacionado a essa guerra russo-japonesa, e aqui no Brasil esse material não sai muito, não sei porquê, acho que o pessoal acha que não vai vender e tal, mas é um material bem legal, um período do Japão interessante, e é uma dica que um mangá que pode ser publicado aqui no Brasil. Bom, pessoal, a terceira indicação e última do vídeo é o mangá Kubo Ibuki. Ele é escrito pelo Osamu Eiya e ilustrado pelo Kaiji Kawaguchi.
Ele é um mangá bem diferente dos outros dois, que eu citei. Por exemplo, o Silver Spoon ele é um mangá de comédia, enquanto que o Golden Kamuy ele tem elementos de comédia, mas ele é mais um drama, digamos assim, histórico, né? Ele pega elementos da história. E esse Cube e-book é basicamente um mangá político e política atual. O que acontece? Ele é bem interessante, ele é contemporâneo e tal, então ele basicamente começa quando o Japão constrói o primeiro porta-aviões dele depois da Segunda Guerra Mundial. E o governo japonês faz isso porque ele começou a ver que a China, né, está começando a se expandir no Pacífico, houve pequenos conflitos entre Japão e China ali no Mar do Sul, e o Japão, para meio que contrabalancear as forças, ele constrói esse porta-aviões, e toda a história se passa nesse ambiente de conflito moderno, digamos assim, entre a China, Japão, Coreia do Norte, e é bem interessante, é um tema político atual, ele toca em questões assim atuais, é bem legal. Infelizmente aqui no Brasil, pelo menos até onde eu sei, não tem scan, né, em português. Eu leio esse material em inglês, na tradução em inglês, mas é bem interessante, porque é um tema bem atual, bem político, e é um mangá bem diferente, assim, um tipo de material que não é comum sair aqui no Brasil. Eu gostaria que esse material saísse. Ele também está em andamento no Japão, acho que está no 13º, não, no 8º volume, para ser sincero. E é um mangá que vale a pena. Eu gosto desses temas políticos atuais, acompanho, e é um mangá que poderia sair aqui no Brasil. E seria bem diferente até, comparado com os outros títulos que saem. Bom, pessoal, essas são os 3 mangás, as 3 dicas, os 3 mangás que poderiam ser publicados aqui no Brasil, que eu gosto, que eu acompanho, eu gostaria de comprá-los aqui. Então não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar aquele joinha maneiro e apertar o sininho lá para ver as novas notificações. Falou!